Mel, sou analista de investimentos da Capitalizo. Hoje nós vamos falar sobre a Movida, que é uma empresa de locação de veículos e também gestão e terceirização de frotas. Gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo que dê um like, compartilhe com seus amigos e, se possível, se inscreva em nosso canal. A Capitalizo é uma empresa de análise e recomendação de investimentos. Nós temos o plano Top Renda Fixa, como o próprio nome diz, trata-se de análise e recomendação em títulos de renda fixa. Também realizamos o mesmo serviço com fundos de investimento. O Invista em Ações é um plano baseado em análise fundamentalista para aplicações de longo prazo. Temos também o Carteiras Capitalizo, que acaba englobando todos esses três planos em um só. E o Full Trader utiliza análise gráfica para recomendação em operações de day trade, swing trade e position trade. E também temos o Capitalizo Completo, que acaba englobando todos os planos em um só. Caso você queira conferir nosso trabalho, basta abrir a aba Conteúdos Grátis. Apertando em Relatórios Grátis, você terá três opções. Clicando aqui, no caso, na caixinha do Bahia Maraú, você abrirá essa tela. Basta preencher seu nome e e-mail, que são campos obrigatórios. Caso não tenha preenchido ainda seu celular e queira participar da nossa lista de transmissão, basta colocar o seu número aqui. Também tem as caixas aqui se você possui algum tipo de investimento. Basta chegar lá embaixo, então, e apertar baixar relatório, tá certo? Então, indo aqui já para o assunto principal, que é a análise da Movida. A Movida foi fundada em 2006 no estado de São Paulo. Ela atua nos segmentos de locação de veículos e gestão e terceirização de frota. Ela também vende seus veículos em lojas de seminovos próprias, então ela compra os veículos, atua em dois segmentos voltados para serviço, que no caso é locação e gestão e terceirização de frotas, e no fim, aí, com um tempo de utilização médio de 1 ano, ela vai lá e vende os seus veículos em lojas próprias. A empresa abriu capital em 2017 e está listada no Novo Mercado, que é o segmento máximo de governança corporativa da B3, que utiliza aí práticas diferenciadas em compliance, transparência e ética. Então é um ponto importante aqui a ser considerado na Movida. A empresa pertence ao grupo JSL, que é uma gigante da área de logística, oferecendo serviços de logística, transporte de carga e também transporte de pessoal, aqui no caso então a controladora. Aqui então a área de atuação da Movida no Brasil. Ela tem uma participação no mapa inferior à da líder de mercado, que no caso é a Localiza, mas ela tem uma participação relevante, sendo uma das 3 maiores locadoras de veículos do Brasil. Ela tem em torno de 184 lojas de locação de veículos e 60 lojas de seminovos, que é onde ela vende os seus veículos depois de utilizados, tá certo? Como eu falei, depois de 1 ano mais ou menos. A gente pode destacar aqui que a empresa se posiciona, tem participação em todos os estados brasileiros, com destaque, obviamente, para o estado de São Paulo. Então, falando sobre alguns pontos positivos e alguns pontos negativos da Movida, o primeiro ponto positivo, então, é a sustentação operacional e financeira da controladora, que no caso é a JSL. A JSL já fez alguns aportes financeiros na empresa, inclusive ajudou a empresa a controlar a sua alavancagem financeira ao longo dos últimos anos. Desde que a JSL adquiriu a Movida lá em 2013 até a última apuração, no terceiro trimestre de 2018, a controladora então já tinha injetado 700 milhões de reais na Movida. Então a Movida conta com um suporte financeiro de sua controladora, que além do mais tem todo o interesse estratégico na sua controlada, até porque 25% do resultado operacional da JSL vem da própria Movida. A JSL também tem outros interesses, que no caso é o gatilho em relação à aceleração do pagamento de dívida. Então, caso a Movida se torne inadimplente, a JSL terá sua dívida acelerada, ela terá que pagar com vencimentos mais curtos, o que também traz um maior interesse nas operações da Movida por parte da JSL. Lembrando que a JSL tem mais tempo de vida, né? E também tem um tamanho relativamente maior que o da Movida, uma empresa de 9 bilhões de reais, e a Movida é uma small cap,
aí que tem um valor de mercado em torno de 2,5 bilhões. A JSL também tem um poderio maior, tem mais caixa, tem em torno de 4 bilhões de caixa. Então, de uma forma geral, todos esses pontos acabam sustentando aqui financeiramente a controlada, que no caso é a Movida. Na relação sustentação operacional, obviamente a Movida acaba tendo algumas facilidades, até porque sua controladora é uma gigante no campo logístico. Segundo ponto, aliança estratégica com a Aves. A Aves é uma multinacional que teve suas operações no Brasil compradas pela Movida. Foram comprados em torno de 4.400 veículos da Aves por parte da Movida e foi feita uma aliança estratégica. Então a Aves utilizará o logotipo da Movida ao redor do mundo, em torno de 180 países. A Aves participa e tem atividades, e isso trará um maior alcance para clientes no mercado internacional. Então a Movida tendo ganhos estratégicos com essa aliança, inclusive tendo aumentado essas operações, comprando as operações da Aves no Brasil. Baixa proporção de dívida de curto prazo. A Movida tem em torno de 9% de dívida de curto prazo em relação à dívida total. Ela tem em torno também de 800 milhões em caixa e uma dívida em torno de 250 milhões vencível em 2019. Então, só o que ela tem em caixa já é suficiente para cobrir suas obrigações financeiras de curto prazo e também boa parte do projetado para investimentos para 2019. Então, no curto prazo, a ideia aqui é que a empresa não terá dificuldades para pagamento de suas obrigações. Alta liquidez dos ativos. A empresa tem ativos líquidos, que no caso, além do caixa, são basicamente veículos. Então os veículos eles viram dinheiro mais rapidamente do que se tivesse um alto percentual de imobilizado, e os ativos também podem ser facilmente utilizados como garantia para refinanciamento de dívida. Aqui o segundo item dentro dessa questão financeira, posição de caixa. A empresa tem uma posição de caixa bem elevada, como eu falei, 800 milhões de reais, e essa posição de caixa é suficiente para cobrir 75% de todo o passivo circulante. Então, juntando suas obrigações financeiras e suas obrigações operacionais, então o caixa é suficiente para cobrir 75% de todas essas obrigações. No último caso aqui, então, capacidade de refinanciamento, até porque sua controladora tem um histórico dentro do mercado de capitais. A empresa, então, tem uma capacidade de refinanciamento até por ter essa ligação com uma controladora que já está aí no mercado há mais tempo. Pontos negativos, cláusulas contratuais restritivas sobre a dívida. Então, aquela questão do gatilho que eu falei, que acaba acelerando o pagamento de dívida por parte da controladora, existem alguns limites, a empresa não pode se alavancar em excesso. Então, isso pode acabar gerando algum limite para financiamento de suas operações. Ela tem um limite de 3,5 vezes na relação dívida líquida e EBITDA acumulado em 12 meses e de 1,5 vezes na relação entre EBITDA e despesa financeira líquida, que é a cobertura de juros. Então, esses limites, ela ainda está um pouco distante, principalmente na relação dívida líquida e EBITDA, que hoje está mais ou menos em 3 vezes. Então, ela não pode passar de 3,5 vezes. Isso pode gerar aí, e acarretaria na aceleração do pagamento de dívida da controladora. Então, é um limite aí para financiamento da empresa. Rentabilidade abaixo de seus pares. A empresa já chegou a ter um ROI abaixo de 5% em 2017, se não me engano, até o acumulado do terceiro trimestre de 2017, ela fechou um ROI de 4,6%, agora veio crescendo, chegou a 8,8%, mas ainda está bem abaixo da Localiza, por exemplo, que tem um ROI acima de 20%. Então aqui um ponto negativo é a rentabilidade patrimonial da empresa, e mesmo estando em elevação, ainda é baixa. Cenário desafiador na venda de seminovos. Aqui um segmento com alta correlação com a economia nacional. Então, a empresa ainda apresenta baixa revenda de veículos. Seus veículos são utilizados nas operações de aluguel e também na questão de gestão e terceirização de frotas.
E na venda, no caso, as vendas ainda não estão respondendo, inclusive a parte de seminovos apresenta EBITDA negativo e, obviamente, margem negativa, puxando para baixo o resultado da empresa. E seria nesse campo aqui que a empresa poderia elevar a sua rentabilidade, até porque ela tem um foco muito grande hoje em aluguel de veículos e é um segmento que conta com alta competição e também os preços também são pressionados e a empresa acaba não tendo muito para onde se mexer nessa questão do aluguel de veículos, então ela teria que melhorar o seu resultado na venda de seminovos e também ter uma maior penetração na gestão e também na terceirização de frotas, que é uma operação que vem crescendo no Brasil, pois as empresas vêm utilizando para reduzir custos em suas operações, tá certo? Então, em relação a pontos positivos e negativos, é isso. Partindo aqui para alguns números da Movida, possui 184 lojas de locação de veículos, como eu já falei, e 60 de seminovos, aqui no caso, pontos para vendas. A frota gira em torno de 88,9 mil carros, aqui já com o efeito da expansão, a empresa expandiu bastante nos últimos anos, inclusive isso pressionou suas métricas de crédito e seus indicadores de alavancagem. Ela tem 49,5% da receita líquida total vindo da venda de veículos, então aqui um ponto importante, como eu falei, é um segmento que ainda gera desafio para a empresa, então a metade da sua receita vem das operações de vendas, então ela precisando melhorar nessa parte para melhorar a sua rentabilidade patrimonial principalmente. 74,6% da receita de serviço é oferida com aluguel de veículos, o restante, como eu falei, com gestão e terceirização de frotas, que é um segmento que a empresa tende a focar mais nos próximos anos. Rentabilidade patrimonial em torno de 8,8% e valor de mercado próximo a 2 bilhões e meio, sendo então uma empresa de baixa capitalização, sendo uma small cap. Aqui eu trouxe uma comparação entre a parte de aluguel de veículos e a parte de venda de seminovos. A gente pode ver que no aluguel de veículos os resultados são crescentes ao longo dos últimos anos, inclusive com um aumento forte da frota, passando em torno de 19 mil veículos para 64 mil veículos aqui na questão do aluguel de veículos. E em seminovos a gente pode ver que a quantidade de veículos vendidos caiu na última passagem aqui, considerando o acumulado de 12 meses até o terceiro trimestre de 2018. E o que acaba acontecendo? Caindo a receita, aqui uma queda de quase 28% na receita com seminovos. Lembrando que essa fonte de receitas corresponde a quase metade de toda a receita da Movida aqui, sendo um ponto-chave para a empresa aumentar a sua rentabilidade. Aqui eu trouxe a evolução da dívida líquida nos últimos 3 trimestres para mostrar o efeito do CAPEX, que é o investimento aqui em expansão e renovação da frota. Ela gastou bastante aí nos últimos 3 trimestres, 1,7, um pouco acima de 1,7 bilhão de reais, sendo o principal fator para a elevação da dívida líquida e também a redução nas vendas. Essa baixa de custo de seminovos aqui corresponde à venda de ativos, no caso, a venda de veículos. Então, a dívida líquida saltando aqui um pouco acima de 1 bilhão para 1,270 no fechamento do terceiro trimestre de 2018 ainda, fazendo a dívida líquida sobre EBITDA chegar em 3 vezes, lembrando que o limite é 3,5. Então aqui alguns pontos em relação aos resultados até o terceiro trimestre de 2018, mais precisamente no acumulado de 12 meses, a gente pode ver que ficou praticamente estável ali a receita líquida na passagem dos 9 meses, os primeiros 9 meses de 2017, na comparação com os 9 meses aqui de 2018. Um destaque para a receita líquida de serviço, que subiu 23,1% e foi basicamente aqui totalmente compensada pela queda na receita líquida de venda de ativos, que no caso são os próprios veículos, uma queda de 14,5%, então puxando o resultado, a receita líquida totalmente para baixo. Mas nessa comparação, o EBITDA acabou não sofrendo o mesmo efeito, até porque os resultados, o EBITDA já vinha fraco no segmento aqui de seminovos, na base anterior, em 2017, e o EBITDA em aluguel de veículos cresceu 30%
E na gestão e terceirização de frotas, 43%, sendo o grande destaque aqui na questão operacional, fazendo no consolidado crescer 41,1%. Por fim, então, a gente pode ver que o ROI passou de 4,6%, que foi o menor nível dos últimos anos, para 8,8% nos primeiros 9 meses de 2018, crescendo 4,2 pontos percentuais. Então, analisando a empresa tem potencial de crescimento, principalmente na recuperação da parte de seminovos e também um crescimento na parte, principalmente aqui um ponto também chave, em relação à gestão e terceirização de frotas, seguindo essa tendência que as empresas vêm tendo para reduzir seus custos operacionais realizando esse tipo de operação. Mas no momento nós não temos nenhuma recomendação sobre a empresa, esperamos aí ver melhor qual será o comportamento em relação a novos investimentos, até porque se a empresa manter o seu ritmo de investimentos em expansão, ela pode pressionar sua métrica de crédito e existe esse risco da aceleração do pagamento de dívida, o que pode trazer um maior risco ao negócio. Então, neste momento, nós vemos um futuro promissor para a empresa, mas nós não recomendamos compra no ativo. Tá certo? Então, em relação à Movida é isso. Até o próximo vídeo e um abraço.